Como realizar o lançamento de eletrocalhas no projeto elétrico? Bom, eu já gravei um vídeo explicando se ao lançar um conduto, a gente precisa se preocupar com a posição existente no grupo rede e no grupo conduto, né? Então, é aqui que entra a principal situação sobre o grupo rede, porque uma eletrocalha ela vai ter várias conexões ao longo do seu percurso. Então, vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Eu tenho aqui uma garagem, onde eu tenho ponto de iluminação, pontos de tomada e pontos de alimentação de carros elétricos. Aqui eu vou fazer o lançamento de uma eletrocalha para a alimentação desses carros, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Primeiramente, vou vir aqui no grupo conduto, vou escolher a peça de eletrocalha que eu quero utilizar. E agora, eu vou vir aqui escolher a posição desse trecho horizontal da eletrocalha e a altura que ela vai ficar. Eu também vou escolher aqui no grupo rede a posição que as conexões dessa eletrocalha vão ser criadas. Por quê? Porque aqui eu não tenho nenhum conduto lançado ainda. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro lançar uma eletrocalha aqui nessa parte vertical. Então, eu vou conectá-la num ponto no vazio até outro ponto no vazio. Então, esses pontos no vazio, a conexão vai ser criado aqui nessa posição e altura. E depois eu vou derivar para o quadro de distribuição, para os pontos de carregadores elétricos, tá? Então, posicionei aqui, vou ativar o comando para o lançamento do conduto e vou clicar no ponto inicial da minha eletrocalha. Como eu cliquei no ponto no vazio, vai aparecer essa mensagem, eu vou falar que sim. E vou vir até o final aqui. Como eu não sei exatamente o ponto, eu vou clicar num ponto no vazio, vou ativar aqui o ortogonal e vou vir aqui até o final e também vou responder que sim. É importante a gente dar uma conferida aqui na janela Propriedades em que altura que foi criado, porque o programa aqui acaba voltando para a altura padrão. Então, aqui eu vou mudar para 245, vou dar ESC, e se eu conferir aqui, aqui ficou certo. E agora, com a minha eletrocalha lançada, eu vou lançando as próximas. Por exemplo, aqui eu também vou vir com uma eletrocalha para cá, né? Então, o que que eu gosto de fazer? Como aqui eu preciso de uma conexão em 90 graus e não é o meio da eletrocalha, eu gosto de vir do ponto no vazio para conectar nessa eletrocalha. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou ativar aqui o comando do lançamento, vou clicar no ponto vazio, vou falar que sim. E agora aqui, como eu tenho a minha captura ortogonal ativada, ele já vai me mostrar aqui onde é o ângulo 90 graus. Vou clicar e vou dar Enter para finalizar o meu lançamento. Mesma coisa, dou aquela conferida se ficou na altura correta, que ficou. Então, agora aqui eu já tenho esses dois trechos de eletrocalha lançado. E a mesma coisa, então, por exemplo, aqui agora eu preciso conectar o quadro nessa eletrocalha. Como aqui eu já tenho a conexão inicial e tem a eletrocalha ali no final, eu não preciso me preocupar com essa altura aqui. Vou mais uma vez ativar o comando. Como ponto inicial, seleciono o quadro. Como ponto final, lá com o ortogonal, vou selecionar a eletrocalha. Ele vai me falar que está numa altura diferente, que está 245, que é a altura da eletrocalha. Eu vou falar que sim, porque eu quero colocar a minha conexão nessa altura. E dá Enter para finalizar. Mais uma vez, ele criou aqui a conexãozinha, dividindo essa eletrocalha em duas. Então, aqui eu já tenho diversos trechos da minha eletrocalha lançadas. E no meu exemplo, eu vou sair dos carregadores para essa eletrocalha com eletroduto circular. Então, agora eu vou vir aqui e selecionar a peça de eletroduto circular que eu quero utilizar. Vou ativar aqui para lançar o meu conduto reto. Vou escolher a posição do trecho horizontal do conduto, que também vai ser teto na altura 245, e vou ativar o meu lançamento do conduto. Como ponto inicial, vou selecionar aqui o ponto do carregador, e como ponto final, vou vir aqui para uma eletrocalha. Vou responder que sim, porque a eletrocalha está no 245, e vou fazendo isso para todos os pontos que eu preciso conectar nessa eletrocalha.
Aqui é importante a gente perceber, ó, que na hora que a gente conectou o conduto circular na eletrocalha, apareceu esse símbolozinho aqui com essas duas setinhas. Isso significa que foi conectado, né? Que essa eletrocalha foi dividida entre os trechos, tá? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que você foi e apareceu esse símbolo aqui, ó. Esse símbolozinho significa que não foi conectado, tá? Então, esse teu conduto não está conectado na eletrocalha, então você precisa apagar e lançar novamente. Prontinho. Então, dessa forma aqui, eu vou ir lançando as minhas eletrocalhas e todos os meus condutos conectados na minha eletrocalha. Mesma coisa, é sempre bom dar aquela conferida aqui se ficou na posição teto, na altura 245, tá? Isso também pode ser verificado num detalhe isométrico, na vista 3D, como for mais prático para vocês. O importante é que tudo esteja correto. Prontinho. Aí depois que você finalizar todo o lançamento das suas eletrocalhas, todos os condutos conectados nela, daí você vai poder lançar as conexões dessas eletrocalhas, tá? Mas o que que eu recomendo? Que primeiro você passe a fiação e faça todo o dimensionamento do seu projeto. Por quê? Vamos supor que eu fiz aqui meu lançamento e agora eu venho e coloco todas as conexões pensando em uma eletrocalha de 100 por 50, tá? Se depois que você passar a fiação, dimensionar, for necessário aumentar essa eletrocalha, você vai ter que trocar todas as peças das conexões, então vai te dar um retrabalho, tá? Então o ideal é lança os condutos, as eletrocalhas, passa a fiação, dimensiona e depois você define as conexões, tá? Vou supor aqui que essa aqui já está minha eletrocalha dimensionada. Vou mostrar para vocês como que eu faço esse lançamento. Então, agora, a gente vai vir aqui na guia lançamento. Eu já não estou mais lançando conduto, eu estou lançando conexão. Então, eu preciso me preocupar com o grupo rede. Vou escolher a posição. Como a conexão já existe, eu não preciso me preocupar com a altura aqui. E vou vir aqui no comando conexão. Vou clicar sobre a conexão existente. Ele vai me falar que está mudando para 245, eu vou falar que sim. Ele vai abrir aqui já na classe da eletrocalha que você lançou, então, eletrocalha furada. E vai me mostrar as peças que poderiam ser usadas. Qualquer coisa, ativa e desativa aqui os filtros para ele filtrar novamente o que está as peças adequadas, né? E aqui ele me dá a opção dos dois T's. Então, eu escolho se eu quero T horizontal ou T reto. Feito isso, só da ESC que a conexão vai estar lançada. Aqui, por exemplo, vou repetir o mesmo processo. Ativei o comando de conexão, clico aqui na conexão. Como é uma saída para eletroduto, quando nenhuma peça aparece, o que que eu vou fazer? Eu vou ir desativando os filtros aqui em cima. Desativei o filtro ângulo, o filtro diâmetro, apareceu. Apareceu o T horizontal, não é ainda o que eu preciso, então vou desativar o número de entradas. Desativei, vai aparecer tudo. Vou procurar aqui as minhas saídas para eletroduto. Aqui, saída horizontal para eletroduto de uma eletrocalha 100 por 50. Nesse caso, eu preciso definir o ponto diretor. Então, aqui vou rotacionar para esse lado, definir o ponto diretor, ele lançou a minha saída para eletroduto. Como eu já tenho outra para lançar, o comando ainda está ativado, vou clicar aqui novamente. Ele já me sugere a última peça utilizada. Vou mais uma vez definir o ponto diretor e vou dar ESC. Prontinho. Dessa forma, as minhas saídas para eletroduto também foram lançadas. E assim você vai fazendo o lançamento de todas as conexões necessárias. Por exemplo, aqui no final, a gente pode lançar um terminal. E assim por diante. E aí, ainda tem alguma dúvida sobre o lançamento de eletrocalhas? Aproveito para lembrar que, caso deseje se aperfeiçoar na utilização do Builder, conheça mais sobre os meus serviços de implementação, consultoria e curso online. Todas as informações podem ser obtidas no meu Instagram, cujo link está aqui na descrição.